Olá, meus amigos, vamos falar da lição número 8, a lição que fala sobre livres para descansar. Como podemos encontrar liberdade, descanso, através daquilo que Cristo pode fazer por todos nós. Disse um escritor que uma perfeita conformidade com a vontade de Deus é a única liberdade soberana e completa que pode nos trazer descanso. Quando estamos em conexão com Deus e fazendo sua vontade, isso pode nos trazer descanso. Mesmo quando as doenças chegam, Deus vem para nos curar. Mas há momentos em que nós oramos e não existe assim uma resposta assim positiva como nós queremos. O verso áureo da semana está em Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Palavras importantes do salmista Davi, falando sobre a nossa confiança em Deus. O ministério de Cristo foi um ministério que ele curou mais do que pregou, porque ele via as pessoas assim com sofrimento, e até o texto bíblico diz, Jesus chegando, vendo a multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E logicamente Jesus produziu a cura nessas pessoas e elas acabaram então servindo Jesus. Muito importante essa parte de que as pessoas que são atendidas por Jesus encontram descanso e passam então a servir a Jesus. Um pastor que visitava as prisões, eu já visitei muitas prisões, já fiz assim visitas, já preguei em prisões e eu pude perceber que as pessoas assim são sedentas da palavra de Deus. Existem muitas pessoas com complexo de culpa por terem cometido crimes e alguns caem em si e então tem aqueles traumas psicológicos porque estragaram a vida num momento às vezes assim impensado e acabam então sofrendo assim uma frustração psicológica. Um pastor que estava visitando uma prisão, estava pregando, depois da pregação, ele geralmente conversava com um ou com outro detento para dar uma Bíblia, para fornecer algum material, para orar com alguns deles. E o pastor percebeu que durante todo o tempo que ele havia falado e atendia as pessoas, tinha um homem lá num canto isolado, tomando sol, mas com uma cara muito feia. Ele já havia sido avisado que aquele homem era um dos mais perigosos ali, assim, da detenção. Mesmo assim, o pastor foi até lá, assentou-se perto dele, ficou olhando para o chão como o homem estava olhando, e o detento só ali aguardando o pastor dizer alguma coisa para ele se defender. O pastor olhou para ele e disse, você sabia que Jesus ama você? Foi só o pastor dizer isso e as lágrimas rebentaram-se nos olhos daquele homem, daquele detento. Ele abaixou a cabeça e o pastor percebeu enquanto as lágrimas caíam ali no piso ali daquela cadeia. O pastor disse, tenha calma, o que eu estou dizendo para você é uma coisa que eu também descobri, que Jesus me ama. O detento olhou e disse, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, até a idade que eu tenho, eu estou com 50 anos, eu nunca soube que alguém me amasse. Tudo que eu conquistei na vida foi com muita pressão, foi com muita briga, e por isso que eu estou aqui. Porque nessa vida eu só me defendi dos ataques que eu recebi e eu acabei extrapolando e estou aqui. Mas eu nunca poderia imaginar que alguém me amasse. E o pastor disse, Jesus ama você, ama a mim, ama todos esses que estão aqui. E eu gostaria de falar sobre esse amor de Deus por você. O pastor conversou com ele, contou-lhe algumas experiências. E aquele homem disse, pastor, se o senhor puder, toda vez que vier aqui, vir falar comigo, eu agradeço. O pastor começou a visitar aquela cadeia com mais frequência e toda vez ia lá conversar com aquele homem, aquele detento perigoso. E no prazo de 1 ano, aquele homem estava batizado, modificado, transformado pelo poder de Deus, se tornou depois uma pessoa muito útil, saiu da cadeia, se tornou um pregador, um bom pai de família, uma pessoa útil à sociedade. Depois ele mesmo é que visitava as prisões para visitar detentos e ele já havia passado por aquilo e ele percebia justamente aqueles que estavam nos cantos isolados e aqueles que eram mais perigosos. E ia conversar com eles e contava a história dele e dificilmente as pessoas rejeitavam a abordagem daquele homem. Tornou-se uma pessoa útil para o reino de Deus. Jesus Cristo, em seu ministério, curou as pessoas e tirou assim o peso, a inquietude de muitos corações. Chegou a dizer, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer ou vestir. Ele via no tempo dele muitas pessoas ansiosas, pescadores,
pessoas simples, viúvas, órfãos que estavam sempre em desespero. Quando ele pregava, milhares de pessoas se juntavam a ele. E ele alimentava as pessoas quando podia. E ele tirava o peso do pecado, que o pecado havia produzido naquelas vidas. Jesus Cristo, ele deixava as pessoas numa situação sempre confortável. Basta ver a história da sogra de Pedro. Quando Jesus foi na casa de Pedro, ela estava prostrada. E Jesus então disse que Jesus tomou-a pela mão e a levantou e ela passou a servi-los. Estava com uma febre muito intensa. A palavra levantou é a palavra grega egeiro, que significa levantar. É usada muito para falar de ressurreição. E quando Jesus tomou a mão da sogra de Pedro e a levantou, é como se tivesse feito uma ressurreição. Deu a ela ânimo de vida e diz a Bíblia que ela passou a servi-lo. E isso é uma grande verdade que acontece com a pessoa que é abençoada por Jesus Cristo, a pessoa que é curada. A pessoa se levanta para ser uma pessoa útil a Deus e ao próximo, ao semelhante. Por isso que Ellen White diz que nós, nesse mundo, temos que aprender a servir a Deus e a servir ao nosso próximo. Diz que esse mundo é um vasto hospital, mas Cristo está pronto a curar as pessoas e proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Quantas pessoas são libertas é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e se tornam úteis. Me lembro que uma das visitas que fiz uma mulher que estava endemoniada e deu muito trabalho para a igreja e nós fomos pelo menos umas 3 vezes lá, uns 3 sábados, até que Deus libertou totalmente essa mulher. Hoje ela é uma diretora da ASA e assim ajuda as pessoas. E ela diz sempre assim, em pensar que eu fui uma escrava do diabo, possuída pelo diabo, dando trabalho à família e à igreja. Hoje é uma pessoa abençoada pelo poder de Deus. A família orou muito, a igreja orou muito. E quando a igreja estava orando durante 3 sábados, e nós descobrimos que certos tipos de doença ou de demônio só saem com jejum e oração. E foi o que foi feito. Jesus libertou aquela alma, que é hoje uma pessoa útil na causa do Senhor. Muitas pessoas oram e não recebem, muitas vezes, a cura ou a resposta às suas orações. Por que isso acontece? É o que vamos estudar essa semana. Por isso que nesse sábado, o título Livros para Descansar já vai introduzir em nossa mente aquilo que será a lição dessa semana. Jesus fez alguns milagres, pelo menos 2 deles vamos examinar essa semana, mostrando a liberdade da pessoa conseguida pelo poder divino e o descanso para essas almas. Tá? Vamos então pedir que Deus nos abençoe no estudo da lição dessa semana. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse estudo que fizemos nesse dia. Livres para descansar. Queremos a liberdade que só o Senhor pode dar. Muitas coisas nesse mundo prometem liberdade, mas só o teu poder pode nos dar o verdadeiro descanso em nossa alma, em nosso interior. Ajude-nos a entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Que essa jornada, a lição número 8, seja uma jornada abençoadora para a nossa vida. Foi um prazer estar com você. Tenha um bom continuar do sábado. Deus abençoe você. Amém.